Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Para iniciar o nosso encontro de hoje, eu gostaria de declarar uma bênção divina para o dia e para a semana de todos que estão escutando, desejando que este período que se inicia seja repleto de paz, saúde e luz para todos nós. Amém. É um privilégio participar de mais este estudo profundo. Com certeza. E é uma verdadeira alegria ter a companhia de cada pessoa que nos acompanha nesta jornada. Hoje, o nosso mergulho nos leva a uma viagem absolutamente fascinante por um dos textos mais intensos de toda a história humana, o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Um texto riquíssimo e, claro, muito debatido. Exato. E para guiar os nossos passos nesse labirinto de visões proféticas, nós temos em mãos duas fontes excelentes. A primeira é o comentário bíblico de John F. Walvoord, uma obra de peso na teologia. Sem dúvida, uma referência. E a segunda engloba as notas explicativas e o vasto contexto histórico da Bíblia de Estudo NAA, a Nova Almeida atualizada. Mas antes da gente mergulhar nos detalhes, acho bom alinhar as expectativas de quem nos ouve, né? Ah, sim, isso é fundamental logo de início. A nossa missão hoje não é promover debates exaustivos sobre sistemas teológicos complexos ou tentar cravar datas para eventos futuros. De jeito nenhum. O objetivo desta análise é desvendar as imagens dramáticas da abertura dos primeiros 6 selos. Quem acompanha qualquer estudo bíblico já conhece a ideia dos famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Sim, já estão no imaginário popular. Exatamente. Mas cruzar esses textos com significados originais no grego e com contexto histórico revela detalhes, assim, surpreendentes. Queremos compreender como esses textos formam uma linha do tempo profética impressionante. E o que torna esse estudo tão cativante é a atualidade do texto. A gente abre o capítulo 6 e encontra uma profecia ancestral relatando inflação descontrolada, colapso nas cadeias de suprimentos, pandemias. Assuntos que parecem ter saído das manchetes dos jornais de hoje de manhã. Pois é, e não de um pergaminho do primeiro século. Mas para dar o pontapé inicial, eu notei que o comentário de Walvoord destaca um padrão estrutural muito curioso. Parece haver uma alternância de palco, sabe? Mudando a visão entre o que acontece no céu e o que acontece na terra. Qual é o propósito narrativo disso? A genialidade dessa estrutura reside justamente na mensagem teológica. A partir do capítulo 4, a câmera, por assim dizer, muda o seu foco repetidas vezes. Nos eleva ao céu, nos traz de volta para a terra, nos ergue ao céu novamente. É um vai e vem constante. Isso mostra que os eventos caóticos que se desenrolam na terra não são peças soltas. O caos terreno não é fruto do acaso ou do descontrole humano. Tudo está sob a supervisão daquele que está sentado no trono celestial. O comentário enfatiza que as pessoas devem enxergar os juízos pela perspectiva divina. O céu governa a terra. Exatamente. Traz uma sensação de ordem dentro da desordem. E falando em perspectiva, há uma observação no material sobre a ausência de um grupo específico. Lendo a análise de Walvoord, nota-se o argumento de que a igreja, que é tão presente no início do livro, simplesmente desaparece das cenas de conflito terreno a partir do capítulo 4. Esse é um pilar importante da visão conhecida como pré-tribulacionista, que o comentário defende. A igreja é o foco absoluto dos capítulos 2 e 3, mas não é mais mencionada como um ator nos eventos terrenos dos capítulos 6 ao 19. É um silêncio bem alto, por assim dizer. Sim. Para os estudiosos dessa linha, esse silêncio é o maior indício de que os cristãos fiéis teriam sido arrebatados, ou seja, retirados do mundo antes da abertura dos selos e do derramamento da ira divina. Uma proteção antes do julgamento global. Bom, isso ajuda muito a situar quem está ouvindo, mas há outro detalhe estrutural que me deixou de queixo caído. As notas da NAA mencionam um paralelo direto entre a sequência dos selos e o discurso de Jesus em Mateus 24. Como é que essa correlação funciona? É espetacular porque valida a coesão bíblica. No sermão profético de Mateus, Jesus lista os sinais numa ordem muito específica. Falsos cristos, guerras, fomes, mortandade, martírio e sinais cósmicos. E quando a gente aplica essa régua sobre Apocalipse 6? A abertura dos 6 selos segue rigorosamente a mesma cronologia.
O texto de João é a expansão detalhada do esboço que Jesus já havia fornecido décadas antes. É impressionante ver essa continuidade. E isso nos leva direto para o primeiro evento da lista, a abertura do primeiro selo, que traz o famoso cavalo branco. A imagem é de um cavaleiro segurando um arco, recebendo uma coroa e saindo vencendo e para vencer. Muita gente bate o olho nisso, associa a pureza e conclui que é Jesus Cristo. É uma associação quase instantânea. Mas o comentário rechaça essa ideia categoricamente. Porque não seria Cristo. O Walvoord usa uma lógica bem sólida para desconstruir isso. Primeiro, a cronologia. Cristo retorna montado em um cavalo branco apenas no capítulo 19, no clímax final, não no estágio inicial. Faz sentido. Segundo, os 3 cavaleiros seguintes trazem tragédias e morte. Não faria sentido literário colocar o Salvador liderando uma cavalgada de destruição tão obscura. E terceiro, é o próprio Cristo, o Cordeiro, quem está no céu quebrando os selos. Ele não poderia abrir o selo e, ao mesmo tempo, ser o conteúdo dele. Ah, claro. Não dá para estar em 2 lugares assim. Então, quem é esse cavaleiro? O comentário sustenta que é o grande enganador final, o anticristo. Isso muda tudo. E tem um detalhe na descrição dessa figura que me chamou a atenção. O texto diz que ele carrega um arco, mas não menciona flechas. O que um arco sem flechas quer comunicar? Essa é talvez a chave principal do primeiro selo. O arco sem flechas simboliza uma vitória conquistada à distância, de forma incrua. Sem derramamento de sangue imediato. Exato. Representa uma conquista baseada na diplomacia, em acordos políticos e em falsas promessas de paz global. Em um mundo mergulhado no caos, esse líder surge como um pretenso príncipe da paz. Alguém capaz de unir nações com palavras. E a coroa que ele recebe é a coroa do vencedor de uma competição, indicando um triunfo político estrondoso. A humanidade entrega o poder a ele voluntariamente. Acreditando ter encontrado a solução dos problemas. Mas a história nos ensina que a paz construída sobre falsas promessas tem prazo de validade curto. E aí temos uma transição abrupta com o segundo selo, o cavalo vermelho. Aquela aparente segurança global desmorona. Completamente. A transição entre o primeiro e o segundo selo ilustra a fragilidade das alianças humanas. O texto é direto ao dizer que foi dado a esse cavaleiro o poder de tirar a paz da terra. Fazendo as pessoas matarem umas às outras. E ele recebe uma grande espada. A cor vermelha do cavalo é o arquétipo do sangue e do conflito bélico aberto. Mas um aspecto que as notas da Bíblia de Estudo e o comentário frisam é o uso da voz passiva na expressão "foi-lhe dada uma grande espada". Foi-lhe dada. Alguém entregou. Isso reitera o princípio de que, mesmo em meio à guerra mundial, a soberania divina continua operando. O mal atua, mas os limites são demarcados pelo céu. Servindo aos propósitos de um julgamento maior. E a guerra, como sabemos, atua como um trator sobre a infraestrutura de qualquer sociedade. Destrói plantações, colapsa cadeias de suprimentos, o que nos conduz ao terceiro selo, o cavalo preto. A imagem central da fome profunda. Um cavaleiro avança segurando uma balança na mão, símbolo clássico de racionamento. E o texto relata uma voz estipulando preços assustadores, 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Como a Bíblia NAA traduz essa matemática para entendermos a gravidade? O impacto é avassalador quando a gente entende a economia do primeiro século. 1 denário representava o salário exato de um trabalhador braçal por um dia inteiro de serviço árduo. Um dia inteiro debaixo do sol. Sim. E uma medida de trigo equivalia basicamente às calorias para sustentar uma única pessoa por um dia. A matemática revela uma inflação tão estratosférica que alguém precisará gastar 100% do que ganha em um dia de trabalho para comprar uma única refeição básica para si.
Nossa, o que levanta uma questão desesperadora. E se esse trabalhador tiver filhos em casa? É por essa razão angustiante que a voz anuncia as 3 medidas de cevada. A cevada era um grão inferior, de baixo valor nutricional, usado para gado, muitas vezes. Para tentar dar volume. Isso, com o mesmo denário, a pessoa compra cevada, alimenta talvez 3 pessoas, mas sacrifica a qualidade. O rendimento é todo para sobrevivência calórica. Não sobra recurso para moradia, roupas, remédios. O dinheiro vira só um bilhete de racionamento. Mas logo após anunciar esses preços de fome, a mesma voz faz uma ressalva que é um mistério. Não danifique o azeite e o vinho. Se a humanidade inteira está no nível da fome absoluta, por que o azeite e o vinho são poupados? O contexto histórico da Bíblia, NAA, ilumina isso muito bem. No ano 92 d.C., o imperador Domiciano enfrentou uma grave escassez de grãos. Ele emitiu um decreto ordenando que metade dos vinhedos fossem destruídos para plantar trigo. Mexendo no bolso dos produtores de vinho. Exato. A medida gerou uma revolta gigantesca entre os ricos e comerciantes, forçando o recuo dele. No mundo antigo, azeite de alta qualidade e vinho eram itens de luxo valorizados pelas elites. A preservação desses itens ilustra uma desigualdade social extrema. Enquanto as massas perecem na miséria lutando por grãos básicos, o luxo das classes dominantes permanece intacto. O banquete intocável de um lado e a fome do outro. E essa coexistência da miséria com a abundância de poucos enfraquece a sociedade até o osso. O ambiente perfeito para a tragédia que vem a seguir. O quarto selo. A aproximação do cavalo amarelo. E lendo as notas de rodapé sobre o idioma original, a tradução para o português perde a carga emocional da cor desse cavalo. O original grego não fala de um amarelo brilhante como o sol, né? Não, de forma alguma. O termo nos manuscritos é chloros. É dessa raiz linguística que derivamos a palavra cloro. Cloro? Sim. Não tem nada de vibrante. É um verde pálido, um cinzento doentio. O comentário de Walvoord é bem gráfico ao explicar que chloros descreve a exata coloração cadavérica de um corpo em decomposição. A cor já anuncia a missão antes de sabermos o nome de quem o monta? E a missão é a aniquilação. Os cavaleiros são nomeados diretamente a morte e o inferno, ou Hades. A dinâmica entre os dois é perturbadora. A morte vai à frente ceifando a vida física e o Hades segue recolhendo as almas. E o escopo da autoridade concedida a ele choca. O texto afirma que eles recebem poder sobre uma quarta parte da Terra. Para materializar esse número, se aplicarmos a morte de 1/4 da humanidade a uma população global de 8 bilhões de pessoas, estaremos falando do extermínio de 2 bilhões de seres humanos. 2 bilhões. É uma escala de aniquilação que desafia a nossa compreensão. Supera as baixas de todas as guerras mundiais somadas. Teólogos ressaltam que um julgamento com essa magnitude só encontra paralelo no evento do dilúvio. E a metodologia desse extermínio é multifacetada. Eles matam pela espada, pela fome que se agravou, pela mortandade, que no grego utiliza a palavra thanatos, indicando epidemias letais, e, por último, por meio das feras da terra. E sobre essas feras, o comentário explora interpretações divergentes, certo? Certo. O debate teológico é bem rico. A primeira interpretação é literal. Com a infraestrutura destruída e o fornecimento de comida extinto, animais selvagens passariam a atacar populações vulneráveis em busca de alimento. Algo que já ocorreu historicamente em regiões devastadas por fomes severas. Sim. A segunda interpretação olha para o vocabulário grego. A palavra usada é therion. Em outras partes do Apocalipse, esse termo descreve ditadores e líderes sanguinários, especificamente o Anticristo. Sob essa ótica, as feras seriam regimes totalitários executando massacres em massa. E eu achei fascinante uma terceira visão mencionada nas notas, conectando biologia e profecia. Uma visão que ganha muita atração hoje. Sugere que animais selvagens poderiam referir-se à origem das pragas mortais, apontando para pandemias zoonóticas. Vírus saltando de animais para humanos. Exatamente.
vírus sofrendo mutações e causando epidemias globais incontroláveis, piores que o ebola ou a gripe aviária. Qualquer que seja a interpretação dominante, o resultado é uma tragédia sem precedentes. E após a passagem desses 4 cavaleiros, semeando a desolação, chegamos ao 5º selo, e a narrativa muda de novo para o cenário celestial. O caos dá lugar a almas reunidas debaixo do altar de Deus, pessoas mortas por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. A imagem que João descreve carrega o peso da simbologia do Antigo Testamento. No sistema de sacrifícios do templo, o sangue dos animais era derramado na base do altar. O fato de essas almas estarem ali indica que a morte delas foi vista no céu como sacrifício supremo de louvor. Os mártires da tribulação. Aqueles que se recusaram a dobrar os joelhos perante o sistema do anticristo. E eles clamam por justiça. Mas essa cena levanta uma questão teológica complexa. João vê essas almas e relata que recebem vestes brancas. Se a ressurreição física não aconteceu, como espíritos vestem roupas? Observação que Walvoord faz toca no estado intermediário. De acordo com a linha do tempo, a ressurreição física desses mártires só ocorre no capítulo 20. Contudo, receber vestes brancas exige que possuam alguma forma reconhecível. Algum tipo de corpo temporário. Exato. O comentário argumenta que Deus providencia a essas almas uma espécie de corpo celestial, temporário, para sua existência consciente no céu enquanto aguardam. E eles ouvem que devem aguardar, pois a contabilidade divina não fechou? O número de conservos que passarão pelo martírio precisa se completar. Essa ideia de que a justiça tem um cronômetro é muito forte. E esse tempo parece atingir o clímax com o 6º selo, onde a contenção dá lugar ao terror cósmico. Uma linguagem de tirar o fôlego. Um mega terremoto. O sol negro como pano de saco, a lua cor de sangue, estrelas despencando sobre a terra e o céu se enrolando como um pergaminho. O impacto é tão violento que todas as montanhas e ilhas são movidas de seus lugares. E a tendência de muitos leitores ao ver essa linguagem cataclísmica é tentar alegorizar tudo. Argumentam que o sol escurecendo seria a queda de um império, ou montes se movendo seriam instituições financeiras falindo. Mas o Walvoord refuta essa redução simbólica, não é? Sim, ele gasta um bom tempo nisso. A análise insiste que essas passagens exigem uma interpretação literal. Os 4 primeiros selos trouxeram desastres através de agentes humanos. A partir do 6º selo, é uma intervenção divina direta e incontestável nas engrenagens do universo material. O Criador está sacudindo a estrutura da criação. E a prova de que não são metáforas políticas é a reação humana no texto. Um pânico generalizado, que não faz distinção de classe social. Reis, líderes militares, super ricos, escravos e livres. Todos correm para se esconder nas cavernas e penhascos. E o clamor deles é: caiam sobre nós, nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O desespero é tamanho que preferem a morte por esmagamento a encarar o Criador. Essa reação visceral é o cerne teológico do 6º selo. Eles não culpam a mãe natureza ou o aquecimento global, eles reconhecem a fonte exata do julgamento. Eles admitem que chegou o grande dia da ira. E isso leva à distinção monumental que as notas trazem, a barreira entre a era da graça em que vivemos hoje e o dia da ira. Como podemos definir a essência de cada um? A Era da Graça é o tempo no qual Deus retém ativamente o julgamento, focando em estender a oferta de salvação, perdão e reconciliação a todo aquele que crer. A paciência divina é a marca do nosso tempo. A longanimidade. Já o dia da ira marca o encerramento absoluto dessa janela. É o acerto de contas definitivo de Deus com o mundo que rejeitou o Criador e perseguiu os justos. O tempo de ignorar as reivindicações divinas termina de forma abrupta, e a força humana e a riqueza material não oferecem abrigo. O que nos responde à pergunta final do texto: quem poderá subsistir? Ninguém, a não ser aqueles amparados pela graça. Chegando ao fim deste capítulo denso, a Bíblia NAA introduz o conceito de destruição progressiva e crescente,
Como essa matemática se desenrola nas etapas seguintes? As notas revelam uma progressão na aplicação da justiça. Os selos afetam uma quarta parte da Terra. É severo, mas limitado. Avançando para as trombetas, a escala aumenta, afetando a terça parte. E no clímax final, com as taças da ira, a destruição atinge a totalidade, torna-se global e absoluta. O propósito dessa gradação não é crueldade, mas oferecer intervalos onde as pessoas ainda poderiam se arrepender, antes do fim irreparável. E essa visão bate de frente com o otimismo secular da nossa cultura contemporânea. A ideia de que o avanço tecnológico vai construir um paraíso na Terra. Apocalipse 6 destroça essa utopia. O que me leva a propor uma reflexão final para quem está conosco, algo que ecoa na nossa rotina. Considerando que a quebra de 4 selos é suficiente para expor o fracasso da diplomacia no cavalo branco, a ilusão da paz no cavalo vermelho, o desmoronamento da economia no cavalo preto e a impotência da ciência diante das pestes do cavalo amarelo, será que a grande lição prática dessa profecia milenar não é nos forçar a questionar onde estamos ancorando a nossa confiança? Se os sistemas políticos, econômicos e científicos nos quais colocamos a nossa fé diária podem ser desfeitos de forma tão catastrófica, não seria o momento de repensarmos o fundamento sobre o qual construímos as nossas vidas e a esperança para o futuro? Fica aí a reflexão. Uma reflexão muito necessária para os nossos dias. Chegamos ao fim de mais esta rica jornada, pelo conhecimento histórico e teológico. Agradeço imensamente a companhia de cada pessoa que dedicou o seu tempo para estar conosco nesta análise profunda. Que as reflexões levantadas aqui produzam frutos de sabedoria, discernimento e paz para os desafios atuais. Nos vemos no nosso próximo encontro de estudos. Até lá, Deus abençoe todos os ouvintes.